Olá, então a gente vai começar mais uma sessão aqui do podcast da SGORG. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante incomum, relacionado à tumoração vaginal. Eu sou Luiz Gustavo Bueno, ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica. Sou chefe de clínica da 28ª Enfermaria de Ginecologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e professor do curso de pós-graduação lá também. Hoje a gente está aqui com duas alunas do curso, ex-alunas do curso. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente, por favor. Tá, então, meu nome é Daniela Cardeno. Eu fiz a pós-graduação de ginecologia na Santa Casa, orgulhosamente. E o Dr. Luiz Gustavo foi nosso professor. Eu sou Ana Laura Ribas Braga Bétega, sou pós-graduada em ginecologia, fiz ginecologia na Santa Casa, tive esse privilégio também de ser aluna do professor Luiz Gustavo Bueno. Então tá ok. Dani, começa então aí a apresentar o caso para a gente, por favor. Tá, então, na enfermeria Santa Casa. 28 da Santa Casa, a gente recebeu uma paciente de 23 anos de idade, né? Ela é solteira, mas ela namora. Ela chegou referindo que tinha uma lesão na vagina que estava incomodando ela há mais ou menos 3 meses. Ela falou machucado, tem um machucado na vagina. Ela não sabia o que era. Ela inicialmente referiu que não tinha percebido, só que ela foi na academia, caiu, e após da queda começou a sair uma secreção. Aí foi que ela percebeu que tinha uma lesão na vagina e procurou ginecologista. Além disso, chamou muito a minha atenção que ela namora e ela tivesse percebido essa lesão com antecipação, só que o namorado casualmente estava fora da cidade, então ela não conseguiu perceber antes, só depois que ela machucou. Não estava namorando efetivamente. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Eu sei dos nuances, né? Porque eu conheço o caso bem, porque eu participei desse caso. É um caso que a gente acabou ajudando no desfecho. E aí é o seguinte, então a história dela ela caiu, né, na academia. Isso. E aí ela procurou um ginecologista ou foi um urologista? Na verdade ela começou uma peregrinação, porque ela passou por vários médicos, não foi um só, acho que ela passou por uns 3 ou 5 médicos até chegar na enfermaria, onde ela encontrou a solução pro caso dela, mas até então ela passou por vários médicos. O que acontece também a gente descobriu, quando a gente conheceu a paciente, que ela tinha feito uma ultra de rotina antes dela machucar na academia. Na ultra que ela tinha feito de rotina, estava recusando uma lesão vaginal que tinha íntimo contato com a parede anterior da vagina e a uretra. Só que ela não levou para médico nenhum e também ela não prestou atenção no laudo. Então, quando ela machucou, no primeiro médico que ela procurou, que foi da clínica da família, ela mostrou a ultra, viram que ele já tinha recusado uma lesão, fizeram um exame físico que efetivamente tinha uma lesão vaginal, e aí pediram outros exames complementares, que nesse caso foi uma ressonância. Mas na ultrassonografia, vocês chegaram a ter acesso a essa ultrassonografia? Sim. Me conta um pouco mais dessa ultrassonografia. Então, a lesão nesse momento era mais ou menos de 3 centímetros. Era uma lesão de 3 centímetros que estava na parede anterior da vagina e que tinha íntimo contato com a uretra. Vocês viram as imagens? Então, não tinha. Não tinha as imagens da ultrassonografia. Não. Tá certo. Da ultra não tinha, só tinha o laudo. Depois disso, ela acompanhou, ela foi, procurou um médico, pediram uma ressonância e pelo íntimo contato da uretra achavam que era um tumor uretral, que tinha alguma relação com urologia. Foi aí que encaminharam para o urologista. Exatamente. E aí, Ana? E aí, chegando no urologista, ela não tinha... O urologista não conseguiu assim, fechar um diagnóstico e acabou encaminhando ela para o médico capacitado, o ginecologista, lá para a enfermaria. Certo. Mas assim, o que me chamou a atenção quando ela chegou para a gente foi que ela
ela chegou muito assustada. Ela chegou muito, assim, apavorada. E Você assim, vai escutando um monte de coisa, né? Sim, escutando. E, assim, uma das maiores lições desse caso foi que o professor que atendeu o caso, ele tem pavor que isso é uma coisa que a gente sempre aprendeu com você, assim, que eu levo isso para a vida, professor, que é não ter uma postura alarmista, de assustar o paciente, né? Então, assim, para mim, o primeiro tratamento foi dado quando ela chegou lá na enfermaria da Santa Casa, que foi o acolhimento e a tranquilização, né? Ali você desenvolveu o raporte com ela, você, né, fez a conexão com a paciente, você tranquilizou e acalmou. Até porque até ela chegar nas suas mãos lá na enfermaria, ela passou pelos alunos, né? Os alunos que rodam lá. Então, ali ficou aquela correria, todo mundo, veio ver, uma coisa diferente e tal. E aí você já chegou espantando todo mundo e falou, não, querida, vem aqui, a gente vai te ajudar, fique tranquila, a gente vai resolver. Então, assim, para mim, aquilo foi uma lição, assim, no sentido dela estar apavorada e conseguir se tranquilizar que ela ia resolver o problema. Dá até para entender a paciente e os alunos, né? Porque a gente que vê muita paciente na gineco, a gente também não tinha visto uma lesão desse tipo. E que era assustador, entre aspas, né? Que quando ela caiu na academia, fez uma ulceração na lesão. Então, na primeira... Mas ela já estava a ponto de ver quando ela caiu? Ou ela não sentia ainda? Ela não sentia. Ela falou que ela não sentia. Ela não sentia. Então, eu acho que talvez a queda gerou um edema, não sei, que deu para perceber quando ela já conseguiu perceber. Ela tirou uma foto no dia da queda e dava para ver a lesão, assim, não tinha ulceração nenhuma. Depois de uns dias, ela tirou outra foto, já tinha uma ulceração, aí ela ficou mais assustada e foi quando ela procurou ajuda. Então, eu imagino um estudante de medicina no internato, vendo uma lesão vaginal. Você sabe que a gente trabalha muito com som, né? Aí chega na hora... Exatamente. Isso aí é pavoroso. Pavoroso. Sim, Mas conta pra mim a ressonância magnética. Porque foi pedido... Acho que o urologista deve ter pedido a ressonância magnética. Sim, foi o urologista que pediu. Aí? Evidenciava uma lesão de aproximadamente... Era 4 por 5 centímetros, né? Mais ou menos isso. Na região... na parede anterior da vagina. Muito próxima à uretra. Ou seja, muito parecido com o laudo da ultrassonografia. Sim, a gente só não tinha a imagem da ultrassonografia, ele não tinha nada, nenhuma sugestão, é isso? Isso, mas na ressonância ela foi bem claro, assim, íntimo contato, né? E aí o médico que fez o laudo da ressonância também fez outra coisa que eu sei que o professor não gosta, que é dar diagnósticos, né? Ali ele sugeriu algumas coisas. Exatamente. Então, o que corroborou para a paciente chegar mais assustada ainda. E por ser um caso raro, ela não tinha como digitar lá no Google e pesquisar. O que ele sugeriu? O que ele sugeriu? Fala para mim, Ana. Ele sugeriu investigação, sugeriu... Ele não falou nada, ele falou, eu acho que é isso. Não, ele falou sim. Pode Sim, falar. Era schwannoma que ele sugeriu, né? Schwannoma. O que é isso? Sim. Então, é um tumor de origem nervoso, na verdade. Então, tipo, não tinha nem a clínica que tinha a paciente. Então, por isso seria um erro fazer um diagnóstico. Talvez nem a localização, né? Nem a localização. Era indolor, não tinha. O interessante da ressonância é que a gente assiste a imagem, né? Com a imagem da ressonância, deu para a gente pelo menos ver que não tinha invasão da uretra. Na verdade, não era nem... Então, você está falando para mim que você viu a imagem. A imagem, É exatamente. Isso é aí importante. Que faz a diferença. É exatamente o que eu perguntei da ultrassonografia, não tinha a imagem, e a gente fica um pouco perdido, e aí porque você pediu a ressonância. Eu pedi a ressonância realmente, né, não foi a gente que pediu, mas eu pediria para delimitar melhor, para a gente conseguir ver a imagem, né, de uma forma mais interessante. Perfeito. Tá, e aí? Até porque outra coisa que a gente sempre, né, vai levar, Dani, é que o professor sempre fala, não quero o laudo, quero a imagem, quero ver a imagem, a importância de ter esse conhecimento, olhar, né, tá vendo? Mas realmente era muito íntima, muito próximo o contato da lesão com a uretra, quase não dando para diferenciar plano anatômico. Então, aí acho que o médico que atendeu ficou receoso e não, por uma questão de incapacidade técnica, encaminhou. Mandou para lá. Mandou para lá. E aí chegou lá, exame físico. Então cresceu, a lesão foi crescendo ao longo do tempo. Foi o quê? Entre ela cair na academia e ela chegar na Santa Casa. Era mais ou menos 3 meses. Então, 3 meses a massa foi crescendo, certo? Exatamente. E aí, me conta aí do exame físico. Exame físico, ela tinha uma lesão
uma lesão, uma massa, uma tumoração de aproximadamente 4 centímetros na região vaginal anterior, que já estava como se fosse parida para a vagina, parindo, né, pelo tamanho da lesão. É quase que o tamanho de uma bola de tênis, né? Mais pouco ou menor, menos, sim. E não era dolorosa, não era móvel, era uma lesão fixa. E ela era bem na parede anterior da vagina. Era fibroelástica. Consistência E dava para fibroelástica. ver que, como ela tinha tirado foto, a ulceração que ela tinha na foto, depois do machucado, era maior. Tipo, a ulceração era maior do que na foto. Então, Acho que provavelmente porque deve ter crescido e aquilo ali exatamente. foi traumatizando na mas roupa. na E realidade, daí talvez a questão da secreção, né? Exatamente, Então, porque na verdade não tinha tipo áreas com necrose, infectadas, nada disso. Não tinha sinais de infecção nenhuma. Certo. Na verdade, se eu não me engano, o urologista, uma das hipóteses diagnósticas era de prolapso, tá? O urologista. me Mesmo com mandou. a idade, né? Mesmo com a idade. Mas enfim, tá. E aí, vocês avaliaram isso. Qual foi o que decidiu se fazer? Primeiro ela foi tranquilizada, acalmada, né? Foi tranquilizada. Ali acho que foi o primeiro tratamento que ela recebeu, porque ela chegou muito desesperada. E aí, então, ela foi decidido fazer uma biópsia excisional. Excisional, né? Sim, Então a gente vai lá, entra e retira a lesão inteira, tá? Isso. Na hora da indicação, quais as maiores preocupações da retirada dessa massa? Seria a lesão da Uretra. Lesão da uretra e fístula. talvez sangramento, né? Sangramento. A gente não conseguia delimitar. É uma pena que a gente não tenha aqui como mostrar as imagens, né? Nossa, são É uma imagens pena, bem uma pena. legais. Mas, enfim, e aí? Me conta. Então, na cirurgia, para a gente evitar esse risco, tipo, o menor risco, né? A gente botou uma sonda na uretra. Um catéter vesical. Isso, um catéter vesical na uretra. Grosso, médio, fino. Então, foi médio. O catéter vesical. E a lesão foi retirada totalmente da base da lesão e, evidentemente, não tinha contato direto com a uretra. Tipo, só foi a parede anterior da vagina, depois foi feita a copografia anterior e ficou perfeito. Se eu não me engano, teve acho que um centímetro mais ou menos de excisão de serosa da uretra ali, porque estava encostando muito a lesão estava encostando muito e acabou. Mas assim, foi feita a rafia simples, Sim. não é isso? Da serosa. E aí foi feita a copografia sem problema nenhum. E aí? E a evolução da paciente depois da cirurgia? Então. A paciente evoluiu bem, né? Evoluiu muito bem. Perfeito. Ficou um dia com sonda, já foi retirada a sonda e porque outra coisa que eu lembrei que o urologista, o outro médico que atendeu, um dos pelo que ela percorreu e passou, foi que o que ela pesquisou também foi que ela podia ficar com incontinência urinária. Então, esse era um dos pavores, dos medos dela. E ela, por ser muito jovem, né? Só apenas 23 anos, não tinha tido filho ainda. Então, ela estava muito preocupada, depois de terminou a cirurgia, com a urina. Ai, meu Deus, até quando eu vou ficar com essa sonda? E a gente falou que no outro dia ela já tirou a sonda e estava com o controle do esfíncter mexeu no tônus, não mexeu na musculatura? Não tinha por que ter esse receio. A gente fez todas essas questões. E aí foi mandado para patologia, né? Sim. Foi mandado. Aí era um leiomioma vaginal. Um leiomioma vaginal. Tá. Isso é comum? Então, como a gente já conhece o caso e a gente tomou o trabalho de olhar bastante artigos, tem só 28 casos há 15 anos. Tipo, a gente fez uma revisão de artigos de 28 casos, onde a maioria das condutas terapêuticas foi cirúrgica via vaginal. Excisão, exatamente. Tá. É algum caso de recidiva? Então, teve muito... Não, de recidiva não. Ou recidiva, ou sei lá, um novo mioma, um novo leiomioma vaginal? Teve não. Teve só alterações urinárias depois da cirurgia. Sim. Teve várias pacientes. Incontinência, de esforço, né?
E tinha outra que teve... Ai, esqueci agora. Talvez por lesões grandes, né? Lesões maiores do que Sim. essa. E a idade também, porque o leiomima vaginal é mais comum em mulheres. A faixa etária da nossa pesquisa foi 42 Mais anos. velha, né? É, Tá. mais velhas. Homenagem. Então, aí também não tem como saber, né, até que ponto aquilo já era da paciente ou foi provocado pela lesão. Fica-se meio Vocês acham questionável. que a gente poderia ter feito esse tratamento de outra forma que não cirúrgico? Não, Não. não. Que é um leiomioma, tecnicamente, né? Teria o mesmo comportamento de um leiomioma uterino, certo? Sim, Certo, mas nesse caso, pela localização da lesão, a idade da paciente, então ia atrapalhar muito, por exemplo, na vida dela, de ter relação sexual, também da estética da genitália dela. Então, eu acho que nessa paciente tinha que ser tratamento cirúrgico mesmo para ela ter uma boa resposta. Porque qualquer interrupção aos 23 anos, a gente faça ali um bloqueio, alguma coisa, bloqueio hormonal mesmo, talvez não fizesse efeito, muito provavelmente não faria, mas se fizesse, quanto tempo a gente ia conseguir segurar, né? E eu gosto de coisa que está na moda, né? E radiofrequência. Ablação por radiofrequência numa paciente dessa. Eu acredito que não... Acho difícil resolver. Por quê? Pela proximidade com a uretra também. Exatamente. A radiofrequência, ela trabalha com aumento de calor, né? Então, apesar de ser um aumento de calor controlado, tem aumento de calor. E essa proximidade praticamente grudado ali na uretra, talvez não tenha uma boa repercussão depois no pós-operatório. E aí a gente tem uma complicação um pouquinho maior. Até porque tem alguns relatos na literatura da radiofrequência associada a divertículo de uretra e outras questões. Tem algum outro diagnóstico diferencial que a gente possa incluir, né, nesse caso dessa paciente? Então, tem os divertículos uretrais, né? Não são na mesma consistência, né? Não sim. tem essa mesma consistência. Interessante. Tá certo. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Então, não só que para a gente que estava, nesse momento, a gente estava cursando ginecologia, foi bem interessante a gente aprender do diagnóstico, né? A importância de olhar as imagens, de falar com a paciente, de tranquilizar a paciente. E também porque eu acho que mesmo ela sendo encaminhada para urologista, não foi uma conduta tão ruim assim, porque tinha íntimo contato com a uretra. Então, também estaria certo a gente, exatamente, afastar, ou que pelo menos um urologista participasse da equipe com esse tipo de lesões, né? Que tem tanto contato com a uretra. Ótimo. Sim. E, assim, para nós que somos mulheres também, a gente sempre comentava, né, Dani, como isso seria desconfortável para ela estar ali, por mais que a lesão não fosse dolorosa, ela estava crescendo, né, tem toda uma questão do impacto da vida sexual da paciente, né, a questão psicológica dela, então, para a gente foi interessante, assim, ter vivenciado essa experiência junto com ela. Ótimo. Legal, que bom. Obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Então, a gente termina aqui mais essa sessão de podcast aqui da SGORD. Obrigado.